Era possível, Feder, imaginar que a gente poderia crescer na alfabetização na idade certa 30% em um ano? Isso foi possível, Felipe. Isso foi possível. Imagina que no ano passado, 286 mil crianças do segundo ano do ensino fundamental se alfabetizaram na idade certa. A gente sai de um patamar de 60% para 77%, mas a gente acha e a gente acredita, e eu sei que é possível a gente chegar nos 90% e a gente não vai parar. Quando a gente cruza as cidades, as escolas de melhor performance do ensino médio são aquelas que têm o melhor resultado na alfabetização na idade certa. E é isso que a gente está investindo. E para isso, meu caro André do Prado, nós tivemos a colaboração dos prefeitos, dos municípios. A gente está atuando em colaboração, porque os prefeitos toparam esse projeto. O que a gente está fazendo? A gente compartilhou material didático, a gente compartilhou ferramenta, a gente entrou na capacitação dos professores municipais, 60 mil professores municipais capacitados por ano. A gente fez a prova de fluência leitora no início do segundo ano, a prova de fluência leitora no final do segundo ano. E detalhe, hoje os 645 municípios toparam a prova de fluência leitora. Os 645 municípios estão engajados na alfabetização na idade certa. Era possível a gente imaginar que nós mandaríamos alunos para o exterior para fazer intercâmbio? Ou era impossível imaginar que a filha da empregada doméstica, como a minha mãe foi empregada doméstica, um dia ia poder ir para o exterior? Isso é possível graças ao Prontos para o Mundo. E a gente está mandando alunos para o Canadá, para o Reino Unido, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para aprender idioma. É muito legal quando eu vou para algum lugar e às vezes eu vejo o prefeito de Indiana ou alguém de Indiana que diz assim: eu sou de Indiana, eu sou da terra do Rodrigo. O Rodrigo se tornou conhecido por ser embaixador do Prontos para o Mundo. Ele fala do Prontos para o Mundo para onde ele vai. Outro dia, Tomé, nós recebemos aqui 62 astronautas. Nós tivemos o prazer de receber aqui o primeiro astronauta dos Emirados Árabes, o primeiro astronauta da Coreia do Sul, a primeira mulher que comandou uma missão espacial. É relevante 62, porque se a gente imaginar que pouco mais de 600 pessoas foram para o espaço até hoje, a gente recebeu 10% de todo mundo que foi para o espaço aqui, por uma semana que eles conviveram em São Paulo. E nós colocamos os alunos do Prontos para o Mundo sentados nas mesas com os astronautas. E era muito legal ver a interação. Carla esteve presente conosco. Era muito legal ver os alunos perguntando temas para os astronautas em inglês. E eu vou falar inglês de gente grande. A gente está fomentando aquela ferramenta da comunicação. A gente está preocupado em dar ferramenta para os nossos jovens, a capacidade de se comunicar em português e em outro idioma, no caso o inglês, que é super fundamental. A capacidade de resolver problema. Por isso que a gente aumentou a carga horária de português e aumentou a carga horária de matemática. E nós fizemos as Olimpíadas de Matemática. E uma felicidade minha, a gente, Nico, fazer a Olimpíada de Matemática. E no dia da Olimpíada eu fazia aqui, no dia da entrega das medalhas, da última etapa, a gente fazia aqui os desafios do governador. E o aluno ter a coragem de sair de onde está sentado, vir para o palco para resolver o desafio do governador. O último desafio do governador era a camisa do Santos assinada pelo Neymar, que você me deu, Nico. E que eu resolvi dar para os alunos. E eu estava com medo, porque era uma questão do ITA. E eu imaginava, será que alguém, Carlote, meu caro reitor da USP, algum aluno vai chegar lá no palco, vai ter coragem de resolver a questão e vai ganhar a camisa do governador? Isso aconteceu. Isso aconteceu. E duas alunas resolveram a questão, resolveram o desafio do governador. O desafio master, que a gente tinha feito 2 outros. Olimpíada de Matemática. E os nossos alunos estão engajados, estão participando da Olimpíada de Matemática. 2.000 alunos indo para o exterior, Carla. E não vai parar por aí, porque a gente vai aumentar. Imagina o depoimento do aluno que lá da área rural, lá do campo, que foi para o Canadá. Foi lá ver aquela turbina do avião. A maioria dos alunos, a maioria absoluta, a primeira viagem intercontinental que eles fizeram, a maioria absoluta dos alunos fez a primeira viagem de avião para o Reino Unido, para a Austrália, para a Nova Zelândia. E esses caras estão voltando para cá fluentes no idioma. Vocês viram aqui no vídeo a Clara, que é a aluna que está no nosso Bolsa Estágio do ensino médio. A gente está pagando o estágio desses alunos em grandes empresas. Eles estão fazendo o ensino profissionalizante e já estão fazendo o estágio. E a Clara
já foi efetivada numa grande empresa. E imaginar que nós temos hoje 10 mil alunos fazendo estágio custeado pelo Estado. Mas ano que vem nós vamos chegar a 30 mil alunos pelo menos. Hoje nós temos mais de 4 mil empresas parceiras. Nós temos o aluno monitor, que é aquele aluno que trabalha na recuperação do aprendizado do seu colega. E ele é remunerado para isso. E ele atua na sua escola, engajando os seus amigos. Imagina que nós tínhamos pouco mais de 130 mil alunos do ensino médio no ensino profissionalizante. 130. Ano que vem, nós vamos ter 321 mil alunos. Significa que nós vamos chegar a 40% dos estudantes de ensino médio no ensino profissional. 40%. O que isso significa? Que a gente está chegando num padrão de país OCDE. A França tem 38% dos seus alunos de ensino médio no ensino profissionalizante. Então a gente vai estar no nível de qualquer país europeu, dando a dupla formação, o duplo diploma, o diploma do ensino médio, o diploma do ensino profissional. O que a gente está tentando? Abrir as portas. Abrir as portas, Carlote, também da universidade. E aí eu tenho que agradecer as universidades de São Paulo, né, que estão entre as melhores universidades do país e do mundo. Toda vez que a USP bate uma marca, bate um recorde, o Carlote manda para mim. O reitor orgulhoso, mas nós é que temos orgulho da universidade. E as universidades nos ajudaram, né, com o Provão Paulista. Então a gente tem 15 mil vagas para os jovens que disputam aí e que ganham a oportunidade de estudar numa universidade paulista. Fazem um vestibular seriado, fazem a prova no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e depois acessam a universidade. E a gente está falando, nesses 3 anos, de 46 mil vagas na USP, na Unesp, na Unicamp, na Univesp, nas FATECs. Primeira vez que saiu o resultado, eu liguei para um aluno de Mauá, que estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, e esse aluno, Carlote, ingressou na Universidade de São Paulo para fazer medicina. E esses alunos que passavam por mais dificuldade ainda contam com uma bolsa permanência do Estado de São Paulo para garantir a sua trajetória, Varran, no ensino superior. Então isso é muito legal. A gente investiu muito na infraestrutura, um recorde. 3 bilhões de reais em obras. A gente fez 6 mil obras, a gente reformou mais de 3 mil escolas. É como se a gente estivesse fazendo 6 obras, entregando 6 obras por dia nas nossas escolas. Imagina que quando a gente chegou aqui, 9 escolas das 5.128 tinham ar-condicionado. 9. A gente está chegando a 1.100. Tem um caminho grande pela frente. A gente sabe, mas olha o quanto a gente avançou. Olha quantas salas de aula nós abrimos. Quantos alunos que queriam estudar de dia e não podiam porque não tinham sala de aula, hoje podem ir para o ensino diurno. Como a gente está melhorando o ensino integral, né? Então, a gente está avançando bastante. Quantas creches nós entregamos? Alguém tem ideia de quantas creches nós entregamos? Quase 70. Por que eu estou ressaltando a creche? Porque a maioria dessas obras estavam há anos paradas e investir em creche é investir na primeira infância. É ajudar mães, pais a terem o conforto, a segurança que os seus filhos estão protegidos. E eles vão iniciar ali uma trajetória muito legal para chegar lá na frente numa situação muito melhor. Então a gente está muito satisfeito com os resultados da educação e a gente está tendo alunos muito engajados. E olha, me arrisco a dizer, tenho certeza que o resultado do Saresp desse ano já vai ser melhor do que o resultado do Saresp do ano passado. E ano passado, pela primeira vez em 10 anos, a gente cresceu nas 14 avaliações. Esse ano nós vamos crescer mais. E eu estou muito otimista com o IDEB de São Paulo. Estou muito otimista com o PISA. E a gente vai continuar focando, engajando, investindo em infraestrutura. As primeiras escolas, Gilmaci, da nossa PPP, vão ficar prontas já no início do ano que vem. Escolas modernas, escolas confortáveis, escolas seguras. E é bacana eu desonerar o diretor, o coordenador pedagógico, porque aí o privado fica responsável por toda a parte de infraestrutura. Ele fica responsável por toda a zeladoria. Vai caber ao coordenador pedagógico, ao diretor, ao professor, cuidar de ensinar, só isso.
porque a infraestrutura vai estar com a gente. E as primeiras 33 escolas a gente já vai entregar, e várias obras andando muito bem, com aquela velocidade que a gente esperava da iniciativa privada, e a gente vai ter aí escolas, né, de muita qualidade. E as primeiras a gente já entregando no início do ano que vem, para o início do ano letivo, olha a velocidade. E ao longo do ano que vem a gente entregando boa parte das 33 escolas que foram contratadas. Isso significa 33, 34, 35 mil vagas a mais, com uma infraestrutura de qualidade. E aí a gente chega na escola, muitas vezes a gente vai visitar e está vendo os alunos fazendo trabalho de robótica, está vendo os alunos fazendo trabalho de programação, e eu fico impressionado com o nível dos alunos, o nível que esses alunos chegaram, né, o que eles estão produzindo. E aí alguns alunos vão conversar com a gente: meu pai me tirou da escola particular para vir para a escola pública. E por quê? Porque a infraestrutura ficou boa, porque o ensino está melhorando, porque a gente tem acesso ao Provão Paulista, tem acesso às universidades, porque tem Prontos para o Mundo, porque tem Olimpíadas de Matemática. Mudou o engajamento. Então a gente está avançando na direção certa na educação.